Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Pedro Maciel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre endocardite infecciosa. O que é a endocardite infecciosa? Ela é uma inflamação do seu endocárdio resultante de uma infecção. E quais são os patógenos, quais são as bactérias que podem causar essa infecção? Bom, em primeiro lugar nós temos o Viridium streptococcus, que ele tem uma baixa virulência, ou seja, ele tem uma baixa capacidade de infectar, colonizar e causar doença nas pessoas contaminadas pelo Viridium streptococcus. Ele é uma bactéria da boca, ele costuma afetar as válvulas danificadas e ele faz baixas vegetações pequenas. O que são vegetações? São basicamente acúmulos de bactéria com biofilme em volta delas. Sabe onde você consegue ver isso? Você consegue ver isso na boca de algumas pessoas que não fazem higienização adequada, com aquela sujeirinha que fica aqui no meio do dente. Um outro lugar muito importante também, nós temos o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus tem uma alta virulência, ele é uma bactéria normalmente residente da pele e ele afeta válvulas sadias e válvulas danificadas e ele causa grandes vegetações. Adivinha só, ele está diretamente relacionado com o uso de drogas injetáveis. Por quê? Porque com a utilização de drogas injetáveis, por exemplo, uma agulha enfiando dentro da sua pele, você cria uma comunicação direta entre o meio externo e o seu meio interno, facilitando a passagem de bactérias que antes estavam na sua pele para dentro da sua circulação sanguínea. E pode fazer com que essas bactérias vão parar no seu coração, causando endocardite infecciosa. Então nós podemos falar que não são as drogas injetáveis, são as más condições de higiene que os pacientes de droga injetáveis são submetidos. Beleza. E o Staphylococcus epidermis? Ele tem uma alta incidência em próteses valvares. Ele normalmente ocorre a infecção dele durante uma cirurgia valvar. Adivinha só, você vai trocar a válvula e aí você coloca uma válvula que acaba sendo contaminada pelo Staphylococcus epidermis. Ele também tem uma forte relação com o catéter intravenoso. Vocês conseguem imaginar que se ele tem uma forte relação com cirurgia valvar, com catéter intravenoso, provavelmente ele tem uma forte relação com o ambiente hospitalar. De qualquer forma, como que essas bactérias vão causar a nossa endocardite infecciosa? Bom, elas não causam essa endocardite de forma homogênea, é mais heterogênea. Elas gostam, igual a doença reumática, das nossas válvulas. Em primeiro lugar, onde que elas gostam mais é na válvula mitral. Em segundo lugar, onde que elas gostam um pouquinho menos, é na válvula aórtica. Em terceiro lugar, é a válvula tricúspide. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a válvula tricúspide. Por que que ela é a mais afetada pelas drogas injetáveis? Ela é a que tem uma relação direta com as drogas injetáveis. Por quê? Porque quando você usa uma droga injetável e cria um contato do meio externo com o meio interno, facilitando a passagem de patógenos, eles vão cair na sua circulação sanguínea, vão acabar vindo parar na sua veia cava inferior ou na sua veia cava superior e vão acabar vindo parando no seu átrio direito ou no seu ventrículo direito, mas de qualquer forma eles vão ficar pertinho aqui da sua válvula mitral, fazendo com que a válvula tricúspide, seja mais afetada pela utilização de drogas injetáveis no caso da endocardite infecciosa. E sobre a válvula mitral e a válvula aórtica? Bom, nós temos alguns outros fatores de risco, principalmente imunodeficiência. É fácil vocês conseguirem imaginar que, por exemplo, essas bactérias aqui, que estão no nosso átrio esquerdo, conseguiriam se reproduzir e colonizar melhor se a pessoa que é portadora delas tiver imunodeficiência. Por quê? Porque ela não vai ter células de defesa para combaterem essas bactérias, fazendo com que elas consigam colonizar as válvulas. Cirurgia cardíaca. Também é fácil a gente conseguir pensar. Você cria uma comunicação direta entre o meio externo e o meio interno do coração, facilitando a passagem de patógenos do meio externo para o meio interno.
Anomalias congênitas nós temos várias e elas vão afetar o coração de diferentes formas. Drogas injetáveis, nós já falamos delas com relação à válvula tricúspide. Dano endotelial. Vamos falar de endocardite reumática para a gente correlacionar um pouquinho com dano endotelial. Bom, a endocardite reumática, como qualquer inflamação, no caso do endocárdio, que é basicamente epitélio, vai afetar o nosso epitélio, facilitando, adivinha o quê? A colonização de bactérias. Por quê? Porque já está tendo uma inflamação, já está tendo perda daquela região, já está com o microambiente todo alterado. De qualquer forma, esses fatores de risco vão contribuir para a fixação dessas bactérias, colonização dessas bactérias nas nossas válvulas, que são basicamente tecido conjuntivo revestido de tecido epitelial. Uma vez que essas válvulas são colonizadas, essas bactérias vão começar a fazer duas coisas, porque elas são muito espertas. Elas começam a produzir dois fatores de virulência. Um deles é adesina. Adivinha só, adesina faz adesão. É basicamente pequenas projeções da célula, da bactéria, que vão grudar no lugar onde elas querem. Elas grudam na nossa válvula, para elas ficarem mais grudadinhas mesmo, para elas segurarem ali. E o biofilme? O biofilme é basicamente uma capa que elas colocam em volta delas. Protege de algumas coisas, como por exemplo, a própria pressão do sangue aqui dentro e também de algumas células de defesa, da identificação dessas bactérias por células de defesa. Legal! De qualquer forma, nós conseguimos ver essas vegetações dessa forma. Basicamente, elas não ficam tão bonitas quanto no desenhozinho. Aqui a gente tem que imaginar que está vendo o átrio esquerdo de cima e aqui embaixo estaria o ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem uma vegetação. É uma grande vegetação na nossa válvula mitral. As vegetações, como nós já falamos, são basicamente essa colônia de bactérias aqui que a gente tem, com adesinas, biofilmes, esse negócio todo misturado vai gerar dano endotelial, vai fazer basicamente buracos nas nossas células endoteliais. Esses buracos podem fazer comunicação do ventrículo com o átrio. E adivinha só o que acontece? Toda vez que seu ventrículo contrai, acaba mandando sangue de volta para o seu átrio, que nós conhecemos como regurgitamento valvar ou insuficiência valvar. E isso vai ser auscultado como um sopro sistólico. Por quê? Porque toda vez que o ventrículo contrair, ele vai mandar um sangue turbilionar aqui no meio dessa válvula. Também pode passar aqui. E como que é isso, mais ou menos, barulho? É esse barulho que você vai escutar durante a ausculta cardíaca. Mas, porém, esse dano endotelial, além dele fazer esse regurgitamento valvar, ele vai fazer mais uma coisa. Ele vai fazer uma coisa que aí começa a ficar um pouco mais punk também. Adivinha só, dano endotelial, segundo a tríade de Virchow, faz com que aumente a agregação plaquetária. A gente já tem aqui também um corpo estranho, então a gente já tem um corpo estranho, dano endotelial, pode ter estase sanguínea acarretada pela regurgitação valvar. Nós só faltamos os fatores genéticos para ter a tríade de Virchow completa. E aí a gente tem um trombo, só que esse trombo não é um trombo comum. Ele é um trombo porque ele é um agregado de plaquetas com fibrina, com esse tipo de coisa, mas ele tem bactéria aqui dentro. Então a gente vai chamar ele de um trombo séptico. Esse trombo séptico, se ele se desprender aqui da válvula, ele vai virar um êmbolo séptico, que pode ir para alguns outros lugares, como por exemplo na palma da mão e na sola do pé, e vai gerar manchas de Janeway. Eu não tenho as imagens aqui para mostrar, mas elas são caracterizadas por eritema e dor. Eritema é uma palavra bonitinha para falar que fica vermelho e dor é dor. Porém, se esses êmbolos sépticos se encontrarem com imunoglobulinas, eles vão gerar uma reação que aí vai dar outras duas coisas. Os nódulos de Osler, que são manchas escuras e elevadas na palma da mão e na sola do pé. E também podem vir para a retina, gerando as manchas de Roth, que também são manchas escuras na retina. Legal, só que esse
endocardite ela pode afetar o nosso miocárdio e pode afetar o nosso epicárdio, que é a camada mais externa. E o que vai acontecer? Vai gerar, se afetar o pericárdio, vai gerar isso aqui, que a gente conhece como pericardite fibrinopurulenta. É basicamente quando tem depósito de fibrina nessa região e pus. Por que pus? Porque tem neutrófilo combatendo as bactérias. E adivinha só? Dá pus. Legal, legal, legal. E como que a gente faz o diagnóstico de endocardite infecciosa? Bom, nós observando manifestações cutâneas como as manchas de Janeway, os nódulos de Osler, as manchas de Roth, nós podemos observar que o paciente tem febre. Por quê? Porque uma infecção estimula a produção de interleucina 1 e TNF-alfa, que vão vir no nosso sistema nervoso central e vão estimular o aumento da temperatura corporal, sendo sentido como febre. O sopro sistólico, que a gente já falou, e um ecocardiograma ou um ultrassom. Bom, aqui você vai procurar duas coisas. Primeiro, você pode procurar a presença de um abscesso e segundo, você pode procurar a presença de uma massa móvel. Sabia que essa massa móvel? Essa massa móvel é a nossa vegetação. Aqui nós temos o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e uma vegetação. Beleza? Isso é um ultrassom. Você pode também fazer uma cultura sanguínea para observar melhor com qual bactéria você está lidando e para saber se é uma das bactérias que costumam causar endocardite infecciosa. E como você faz o tratamento da endocardite infecciosa? Bom, você começa e tem que fazer uma antibiótico terapia. Por quê? Porque você está tratando uma infecção. Vale ressaltar que durante o tratamento da endocardite infecciosa, se o paciente tiver endocardite reumática, você trata a endocardite reumática também. Mas você faz uma antibiótico terapia. Se o paciente estiver tendo outros tipos de quadro, você vai dar os tratamentos paliativos necessários. Caso o paciente tenha evoluído para uma insuficiência valvar, você faz uma cirurgia valvar, tomando cuidado de não infectar de novo pelo Staphylococcus epidermidis. E como você faz a prevenção? Bom, pacientes que são submetidos a procedimentos dentários e que já têm próteses valvares têm que fazer uma antibiótico profilaxia. Basicamente você dá antibiótico antes para fazer o procedimento valvar e evitar que essas bactérias da boca, como a Viridium streptococcus, infectem o coração do paciente, resultando em uma endocardite infecciosa. Bom, galera, é isso que eu gostaria de falar sobre endocardite infecciosa. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento em especial ao meu amigo Renato, que me emprestou a câmera que a gente está usando aqui para gravar, ao meu amigo Rafael Aguiar, que me emprestou o tripé que a gente está usando aqui para gravar, não dá para mostrar, mas é isso aí, muito obrigado. E eu gostaria também de falar que se você gostou, dê seu joinha, comenta qualquer dúvida, responda as dúvidas dos seus colegas e ajuda compartilhando o vídeo também. Muito obrigado, galera, e é isso que eu tinha para falar sobre endocardite infecciosa. Valeu!